subcapítulos, né? Então, acho que são 10 capítulos, que eu acho que... são 10 capítulos, com vários subcapítulos cada um, tá bom? Então, nós vamos iniciar. Esse aqui é bom que dá para vocês lerem bem online, porque ele tem aqui, ó, o sumário já vai direto para o capítulo que a gente estiver estudando, ok? Então, capítulo 1, o desabrochar da consciência humana. Evocação. Terra, 114 milhões de anos atrás. De manhã, logo após o nascer do Sol, a primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado, e de repente deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que vem de fragrância, né, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque nesse primeiro parágrafo aqui, eu acho interessante a gente fazer uma analogia sobre a consciência humana, né, sobre o caminhar, que a consciência manifesta, né, ela surge, né, e vai se desenvolvendo, vai despertando, né, até o despertar pleno, que a gente, fazendo analogia, é esse limite crítico, né, que foi alcançado. E, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente, né? E ela estava, né, na verdade. Mas o que eu queria fazer é a analogia da própria consciência humana, né? Que chega um momento crítico, né? Todos nós, né? O ser humano, né? Isso eu acho que ele vai chegar mais para frente, vai falar justamente isso, que a humanidade vai estar chegando num ponto crítico, né? E que esse ponto crítico vai resultar na conscientização global, né? No despertar coletivo da humanidade. Então tá, vamos continuar. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isto é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Disse que, em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso, enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakasyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes por 28 mestres sucessivamente, e muito tempo depois tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza
foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam. Elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação num sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. A iluminação das plantas é o desabrochar mesmo. Inclusive, a gente coloca, né, que o Dharma da flor é desabrochar. E o Dharma do ser humano é despertar, né, é se iluminar. Né? Então, aqui, quando a gente observa uma flor, por exemplo, quando a gente vai meditar sobre a flor, sobre a essência da flor, nós nos sentimos como flores. Nós nos fusionamos aquela flor. Isso é uma verdadeira meditação, né? E quando a gente consegue fazer essa contemplação e nos fusionarmos, seja uma planta, seja a natureza em si, né? Seja a um pôr do sol, nós, naquele instante, a gente sente a presença ali, né? A gente se sente vivo e completamente preenchidos, né? Porque já somos, mas isso fica evidente para nós, né? Então, esse momento do desabrochar pode ser considerado, então, a iluminação das plantas. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, os minerais, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço, pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser e, mais importante, uma diminuição da materialidade. Aqui eu já penso um pouquinho diferente, porque eu não vejo separação entre uma coisa e outra, certo? Mas isso é só uma questão de ponto de vista, tá bom? Ele aqui, a experiência dele, eu não estou, como é que fala? Entrando em conflito com o ponto de vista dele. Eu só sinto que não existe uma diferença entre uma coisa e outra. A diferença que existe é estar consciente e ou não, né? Essa é a diferença. Mas a consciência, mesmo não estando desperta, ela é presente. Então, não existe a diferença em si. A consciência é sempre presente. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha, a mais densa de todas as formas, ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob uma pressão e um aquecimento extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Eu quero também dar um outro exemplo aqui de uma pedra muito interessante, que é uma pedra que faz brotar outras pedras dela mesma. Eu não sei se vocês já viram. São umas pedras em formato de disco. Elas emergem de uma pedra da mãe delas, né? Elas brotam. Depois eu vou até procurar o nome da pedra, porque eu não lembro direito do nome desse mineral. Mas é muito interessante, tá? Que aí mostra nitidamente essa mudança, né? Que existe realmente. O carbono, sob alta pressão, vira diamante. O cristal também, ele passa por uma transmutação, né? Então, vamos dizer que o mineral ou o vegetal
ou o que quer que seja, né, um animal, ele passa por esse processo de transmutação, e quando ele chega no auge da maturidade dele, é como se fosse a iluminação daquele ser ali, né? É isso que ele está colocando aqui. Que todo o ser, né, todo o mundo manifesto, de alguma forma, passa por um processo. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos. Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominara por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Desde tempo, olha, aqui existem controvérsias sobre essa lei de Darwin da mudança, né? Então, aí, tudo bem, aí esse é o ponto de vista do Eckhart Tolle, mas existem outros pontos de vista em relação aos animais que passaram pelo processo de transmutação, tá certo? Existem linhas, né, de pensamento ou de, por exemplo, eu estudei, né, participei de grupo de Divina Manosofia, que é a ufologia voltada para a espiritualidade, e nesse ramo eles dizem que não existe essa transformação assim, que cada um tem o seu próprio processo, uma coisa não vira outra nesse estágio aí, que é porque tudo muda, tudo se transforma, mas não é bem assim que acontece, ok? Então, aí, bom, tudo bem. O que é que ele quer? Ele está só ilustrando a questão de transmutação, né? Então, vamos continuar. Como existe certo grau de presença, isso é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência, ou espírito imutável, que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como compatível com nossa própria essência. Por isso, somos capazes de amá-la como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior, da mesma maneira como não percebe sua própria essência e se identifica somente com sua forma física e psicológica. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo a pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que a mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Quer dizer, a pessoa não tem consciência da presença, mas ela tem a presença, porque aqui a pessoa que traduziu, eu não sei, ou se é o pensamento dele, ele fala assim, até mesmo a pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber. A pessoa sempre tem presença, o que ela não tem é consciência da presença, é uma coisa diferente da outra, né? Por causa da sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que a habita até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotes de cães, gatos, cordeiros, etc. Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo brilham por meio deles. E é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Esses seres, eles deixam transparecer a presença que existe neles, né? Porque eles ainda não têm ego formado, né? Os animais não têm ego. Alguns, eu como já tive muitos cães, alguns cães e alguns gatos têm ego, sim. Quem tem cão sabe disso. Pelo menos a gente percebe que eles têm uma inteligência e, tendo inteligência, eles têm características, eles têm personalidade,
né? Então, eu acho que não deixa de ser um ego, porque eles têm padrões de comportamento totalmente uns diferentes dos outros, ok? Porque se não tivesse isso, todos os cães, todos os gatos teriam o mesmo tipo de comportamento, e eles não têm. Bom, vamos dar continuidade. Desse modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal, sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma. Surge uma abertura interna, ainda que é quase imperceptível, para o domínio espiritual. E é por isso que, desde tempos imemoriais, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, a pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária que está destinada a acontecer com nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. Bom, nós terminamos esse tópico. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Bom, então vamos... Deixa eu ver aqui se tem alguma. Quando vocês quiserem falar, faça algum sinal, tá? Como é que fala? Porque quando está compartilhando a tela, eu não vejo vocês aqui se vocês não tiverem com o vídeo ligado, tá bom? Eu não sei se dá para ouvir o som de vocês. É uma coisa que eu não testei, então eu não sei. Deve ter uma forma de vocês entrarem, falarem comigo. Bom, deixa eu abrir aqui só para ver aqui vocês. Só um minutinho. Tá tudo certo aí, gente? A Diziane falou sobre os cães e a Heloísa também. É isso aí. Quem tem cão sabe como que eles têm. Eles têm ego, eles têm personalidade. Têm inteligência. Então, vamos lá. Dando continuidade. O propósito desse livro. Estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochar das flores, por mais bonito que seja, parece apenas seu pálido reflexo? Seremos capazes de perder a densidade das nossas estruturas mentais, condicionadas, e nos tornar como cristais ou pedras preciosas? Isso é, transparentes à luz da consciência? Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? Claro que sim, né? Porque se o Dharma do ser humano é se iluminar, é claro que nós conseguiremos, é claro que a humanidade vai conseguir. A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros, Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram as primeiras flores do gênero humano. São os chamados precursores, seres raros e preciosos. Como um florescimento mais disseminado ainda não era possível na época em que eles viveram, suas mensagens se tornaram amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano, exceto no que diz respeito a um pequeno número de pessoas. Isso depende, né, na época, né, porque hoje em dia
né? Quantas pessoas, né, não têm acesso aos ensinamentos de Buda e de Cristo, né? Estaria a humanidade mais preparada agora do que na época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, se é que pode, para produzir ou apressar essa mudança interna? O que caracteriza o antigo estado egóico da consciência e quais sinais nos permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essas e outras perguntas essenciais serão discutidas nesse livro. Mais importante ainda, este livro é em si um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que relevantes, são secundários. Eles nada mais são do que pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. Acredito. Porque à medida que nós vamos, né, vivenciando o livro, não é só lendo. A gente lê e, ao mesmo tempo, tem insights. Nós vamos percebendo mais sobre nós mesmos, e à medida que vamos percebendo mais sobre nós mesmos, nós vamos focando na presença que nós já somos, na luz que emana disso, e automaticamente aquilo que nós não somos começa a perder força. E aí essa transformação começa a ocorrer. Bom, o principal propósito deste livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o despertar. Nesse sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e os conceitos, concordar ou discordar. Mas esse livro é sobre você. Se ele não modificar seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram. E como cada indivíduo que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Só por meio da experiência se conhece o verdadeiro sentido dessa palavra. Exatamente. Só através da experiência se pode despertar. Não tem como ficar só aqui na mente. É preciso ter o conhecimento, mas esse conhecimento provocar os insights que vão emergir do seu inconsciente, né, da sua essência. Você vai começar a observar quem você realmente é, os aspectos de você que precisam ser observados e depois dissolvidos, desconectados, desidentificados, né? Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação que é irreversível. O lampejo é um insight. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiverem lendo estas páginas. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e eles ainda não o tenham compreendido. Este livro os ajudará a perceber isso. Para alguns indivíduos, ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou pelo sofrimento. Porém, também pode ter se iniciado pelo contato com o mestre ou ensinamento espiritual, pela leitura do meu livro O Poder do Agora, ou de outra obra espiritualmente viva e, portanto, transformadora, ou por qualquer combinação desses fatores. Se o processo de despertar já estiver ocorrendo com você, esta leitura irá acelerá-lo e intensificá-lo. Que bom, né? Um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte em nós que ainda não se modificou. O ego da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado não desperto. É por isso que esse livro mostra os aspectos
Peraí, os aspectos principais do ego e como eles se manifestam no plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é, a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o detectará, e ele irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina. É um impostor fingindo ser você. O segundo motivo é que o ato do reconhecimento é, em si, uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência, é o despertar, é o emergir da consciência. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo o que é necessário. Você é essa luz. Não é ótimo isso? Por isso que eu sempre falo, é preciso reconhecer o ego. Muitas pessoas, né, que leem os meus textos, alguns vão estar comigo no privado e falam, né, o ego está ótimo, seu ego é necessário, que o ego faz parte, que não é possível viver sem ego, que o ego é isso, que o ego é aquilo, que o ego é saudável. Onde eles tiraram isso, que o ego é saudável, veio do próprio ego, né? Que não quer deixar de estar no controle. O ego quer se manter ali, dominando a mente, né? Tentando satisfazer os apelos da mente, né? Do corpo e da mente, né? Quer satisfazer os sentidos, quer satisfazer a mente, as crenças, né? Que a mente tem. Então, gente, ego são ideias e ideais, gente. Ninguém nasceu com ego. O ego é criado. Se ele é criado, por que não ele não pode ser dissolvido? É ele a causa de todo o sofrimento humano, porque ele faz com que a pessoa busque algo além dela mesma. Ele está sempre insatisfeito, está sempre desejando algo além, algo que ele não tem, né? Para o corpo, algo para satisfazer o corpo, algo para satisfazer a mente, as crenças dela, né? Para ser reconhecido, para ter algo, para ter alguém, né? Para ser feliz. E essa felicidade ele sempre julga que está além. Então, gente, ego nunca é saudável. Ele faz parte do processo, mas ele não é você, ele não é a pessoa, não é o indivíduo, não é o ser. Então, a experiência, ela acontece. Realmente, o ego, ele existe, a gente cria o ego, mas chega um momento que ele começa a perturbar. Começa não, né? Ele já está perturbando, mas a pessoa começa a perceber a perturbação que ele gera. E à medida que ela vai percebendo que aquilo ali que perturba, ela vai se voltando para a consciência naturalmente, para a paz interior que ela tem, e o ego começa a perder força. Esse é o processo natural de todo ser humano, né? Existe uma certa rebeldia do ego, né, da pessoa que não quer deixar o ego embora. Ela quer cultivar o ego ali, manter ele, ter ele como um bichinho de estimação, como um mascotinho, mas vai chegar um momento que vai dar o clique e ela vai perceber que o ego agora, a partir de agora, é inútil, não tem utilidade mais. Ele só é desgaste, tá bom? Bom, um distúrbio herdado. Se examinarmos mais detidamente as antigas religiões e tradições espirituais da humanidade, veremos que, por baixo de grande parte das diferenças superficiais que elas apresentam, há duas ideias centrais com as quais a maioria delas concorda. Embora as palavras usadas para explicar essas ideias sejam diversas, todas remetem a uma verdade fundamental dupla. Nesta sessão, abordarei uma de suas faces, a negativa, e na próxima, a positiva.
A primeira parte, ou aspecto ruim dessa verdade, é a compreensão de que o estado mental normal, entre aspas, de quase todos os seres humanos, contém um forte elemento do que podemos chamar de distúrbio, ou disfunção, e até mesmo de loucura. Determinados ensinamentos fundamentais do hinduísmo talvez sejam os que mais se aproximem da ideia de que esse desajuste é uma forma de doença mental coletiva. Eles o chamam de Maya, o véu da ilusão. Ramana Maharshi, um dos maiores sábios indianos, afirma sem rodeios: a mente é Maya, porque a mente interpreta a realidade, né, através de crenças e condicionamentos. Então, aquilo que a mente vê, que a mente percebe, que ela julga, é através dos condicionamentos, dos conceitos, das memórias que ela tem. Então, a mente é Maya, Maya é mente, tá certo? Mas só que tudo isso faz parte desse processo. Maya faz parte. Maya é da consciência, vem da consciência. Ela surge de onde, Maya? Né? Se tudo é consciência, a fonte é uma só. É a própria consciência. Então, não tem nada errado em ver surgir a ilusão, a dualidade, né? A dualidade faz parte desse processo. A dualidade surge para que em um momento, né, de conscientização do despertar, a pessoa, o indivíduo, perceba a unidade, que é a única realidade. Então, não tem nada de errado também com a dualidade. A dualidade faz parte do processo. O budismo emprega termos diferentes. De acordo com Buda, a mente humana, no seu estado normal, porque, primeiro, eu não gosto nem dessa palavra normal, eu prefiro a palavra natural, né? Porque normal é mais um conceito de ser normal ou desajustado, ou ser isso ou aquilo. Natural é aquilo que faz parte da substância, que faz parte da essência. Já é diferente. Certo? De acordo com Buda, a mente humana, no seu estado normal, produz dukkha, termo pali que pode ser traduzido como sofrimento, insatisfação ou tristeza, entre outros. Para ele, essa é uma característica da condição humana. Não importa aonde vamos, nem o que façamos, disse o mestre, encontraremos dukkha, e isso se manifestará em todas as situações, cedo ou tarde. Certo, mas de onde vem isso? Vamos continuar aqui. De acordo com os ensinamentos cristãos, o estado coletivo normal da humanidade é de pecado original. A palavra pecado tem sido incompreendida ao longo dos séculos. Traduzida de forma literal do grego antigo, idioma em que o Novo Testamento foi escrito originalmente, ela significa errar o alvo, como na situação de um arqueiro que falha em atingir ponto de mira. Assim, pecar quer dizer errar o sentido da existência humana. Corresponde a viver de maneira desorientada, cega e, portanto, sofrer e causar sofrimento. Uma vez mais, essa palavra, despojada de sua bagagem cultural e de sentidos equivocados, indica o distúrbio inerente à condição humana. Eu prefiro a palavra desarmonia. Para o universo, aquilo que está em harmonia, que é amor, né? É aquilo que é equilíbrio. E aquilo que gera desequilíbrio, né, que é desarmônico, é que eu acho que cabe mais. Porque senão a gente vai parar naquelas palavras certo e errado, melhor, pior. O que não tem problema também, mas que gera uma certa ansiedade. E vem justamente na palavra do pecado, que é considerado errado, né? Que é o erro, né? Mas o erro, na verdade, é ignorância. Não é ignorância? Ignorância da consciência, da unidade. Então, é uma coisa que vai desarmonizar, que desarmoniza, que tira o universo da sua harmonia, do equilíbrio. É aquilo que gera sofrimento em si e no outro.
né? Deixa eu só acender a luz aqui, fica no escuro. Bom, vamos continuar. As conquistas da civilização são admiráveis e inegáveis. Criamos obras sublimes de música, literatura, pintura, arquitetura e escultura. Mais recentemente, a ciência e a tecnologia estabeleceram mudanças radicais na maneira como vivemos e nos capacitaram a produzir inventos que teriam sido considerados miraculosos até mesmo 200 anos atrás. Não há dúvida, a mente humana possui um altíssimo grau de inteligência. Ainda assim, essa inteligência é tingida pela loucura. A loucura é essa dualidade, né? Quer dizer, essa loucura é a bipolaridade. Tudo bem, gente, mas para mim isso faz parte. Por isso na história do século XX, que essa disfunção ou essa insanidade coletiva pode ser reconhecida com mais nitidez. Se é coletiva, tem alguma coisa aí, né? Que, na verdade, não é erro, não é distúrbio. Se é coletiva, se todo mundo passa por isso, o normal seria isso dentro da cabeça deles, não é verdade? Se eu imagino que uma humanidade, todo mundo passa por essa loucura, o que é normal? Não é a própria loucura? Para mim é. Para mim é a própria loucura. Tá fazendo frio agora, gente. Eu estava sem blusa. Insanidade coletiva. Eu não acho que seja. Eu acho que é uma coisa natural do ser humano. O ser humano passa por essa loucura. Ele passa pela loucura. Ele passa pela insanidade. Tudo bem. A Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914. Lutas destruidoras e cruéis, motivadas por medo, cobiça e desejo de poder, são ocorrências comuns em toda a história da nossa espécie, assim como foram a escravidão, a tortura e a violência disseminada, infligidas por motivos religiosos e ideológicos. E isso tudo foi gerado por quê? Hein? Qual é a raiz disso tudo aqui? Não é os motivos religiosos e ideológicos, eles tiveram uma raiz. Eles não são a raiz em si mesmo. A raiz disso tudo é o próprio ego, né? É o egoísmo. A ânsia pelo poder, a ganância em ter, a cobiça, tudo isso é ego, né? Então, não é a religião, não é a ideologia, não é nenhuma linha de nada. É o egoísmo em si. E o que é o egoísmo? Falta de amor. E o que é a falta de amor? É a falta de consciência da unidade. Porque ainda não foi revelada para essa pessoa, ela ainda não despertou. Porque aquilo ali está vivo dentro dela. E ela é egoísta por condicionamento. Ela cresce acreditando que ela tem que ser egoísta para conquistar as coisas, as pessoas, para ser feliz. E aí ela segue essa insanidade coletiva. Mas o que gerou tudo isso foi a ignorância da unidade. Os seres humanos sofreram mais nas mãos uns dos outros do que em decorrência de desastres naturais. Em 1914, a mente humana altamente inteligente inventou não só o motor de combustão interna, como também bombas, metralhadoras, submarinos, lança-chamas e gases venenosos. A inteligência a serviço da loucura. Nas trincheiras estáticas da guerra na França e na Bélgica, milhões de homens pereceram para ganhar alguns poucos quilômetros de lama. No fim do conflito, em 1918, os sobreviventes observaram horrorizados e incrédulos o saldo da devastação.
10 milhões de pessoas mortas e muitos mais mutiladas ou desfiguradas. Nunca antes a loucura humana tivera consequências tão devastadoras e deixar efeitos tão evidentes. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. No fim do século XX, o número de pessoas mortas violentamente pela mão de outras chegou a mais de 100 milhões. Essas mortes foram causadas não apenas por guerra entre países, mas também pelo extermínio em massa e o genocídio, como a execução de 20 milhões de inimigos de classe, espiões e traidores, entre aspas, na União Soviética, durante o governo de Stalin, e o Holocausto na Alemanha nazista, que deixou um registro de horrores indescritíveis. Além disso, muitos morreram em incontáveis conflitos mais restritos, como a Guerra Civil Espanhola e o massacre de 1/4 da população do Camboja durante o regime do Khmer Vermelho. Basta assistirmos ao noticiário para ver que a loucura não arrefeceu. Ela continua no século XXI. Um dos aspectos do distúrbio coletivo da mente humana é a violência sem precedentes de que estamos infligindo a outras formas de vida e ao próprio planeta. A destruição de florestas que produzem oxigênio e de outros seres vegetais e animais. Os maus tratos aplicados a animais em propriedades rurais voltadas à produção comercial e o envenenamento de rios e oceanos e do ar. Motivados pela cobiça e ignorantes da nossa interdependência do conjunto como um todo, persistimos num comportamento que, se continuar indiscriminadamente, resultará na nossa própria destruição. As manifestações coletivas de insanidade que se encontram na essência da condição humana constituem a maior parte da história da nossa espécie. E, em grande medida, essa história de loucura. Se ela fosse o relato do caso clínico de uma única pessoa, o diagnóstico seria ilusões paranoicas crônicas, propensão patológica para cometer assassinato e atos de extrema violência e crueldade contra inimigos, entre aspas, imaginados. Sua própria consciência projetada exteriormente. Uma insanidade criminosa com breves intervalos de lucidez. Aí ele continua aqui, mas nós vamos interromper para a gente fechar a aula de hoje, mas eu vou ler essa primeira linha aqui. Medo, cobiça e desejo de poder são as forças motivadoras psicológicas que estão por trás não só dos conflitos armados e da violência envolvendo países, tribos, religiões e ideologias, mas também do desentendimento incessante nos relacionamentos pessoais. Elas produzem uma distorção na percepção que temos dos outros e de nós mesmos. Por meio delas, interpretamos erroneamente todas as situações, o que nos leva a adotar uma ação equivocada para nos livrarmos do medo e satisfazermos nossa necessidade interior de alcançar mais. Um poço sem fundo que nunca pode ser preenchido. E tudo isso tem a raiz, né? Tem essa raiz. Essa ignorância, essa insanidade, essa loucura, né? É consequência do egoísmo. E o egoísmo é a ignorância da unidade. Que todos somos um, que tudo é um, né? Que só a unidade existe. Essa é a razão dessa insanidade. Mas eu acredito e percebo que isso é natural, faz parte do processo humano, coletivo, do despertar da consciência. Por mais sombrio, né, eu vou voltar aqui para o outro tipo, vou sair daqui. Gente, eu vou marcar aqui onde que nós paramos aqui para a gente dar continuidade. Deixa eu ver se aqui tem jeito de marcar.
Aqui antes tinha um lápis. Não estou vendo. Bom, depois eu... Aqui a página qual que é? A página 18. Eu queria gravar, marcar. Layout. Não, não tem. Não tem não. Tá, então na página 18. Bom, voltei. Ok. Gisiane saiu. Obrigada pela presença, Gisiane. Então, gente, ficou claro para vocês esse trecho que nós lemos, que falou do processo, né? Essa dualidade, que primeiro ele está falando sobre o negativismo, né? A parte negativa, e depois ele vai falar da positiva, né? Que vai ser o despertar. Então, primeiro ele está colocando a ignorância, né? Que se manifesta como violência, como essa insanidade, essa loucura de querer o mal do outro, né? De querer subjugar o outro, de roubar o outro, né? Isso tudo é egoísmo, é ignorância, né? E isso tudo vai nos levar, esse entendimento, essa observação, essa percepção, vai nos levar a perceber aquilo que é e aquilo que não é, né? Tudo isso negativo que ele está colocando, né? Que a gente chama de negativo, a sombra, né? Na verdade, é o ego, gerado pelo ego, né? E o que ele vai depois expor como positivo é aquilo que é natural da consciência pura, que eu ainda não, a gente não leu, mas é o que ele vai colocar, que ele está colocando né, aos poucos, né? Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer falar comentar alguma coisa ou fazer alguma questão? Oi, Antônio, boa noite. Oi, Mária, boa noite. Mônica. Oi, Mônica. Tudo bom? Aqui, eu, assim, gostei, tô gostando, mas como você falou que talvez se parecesse pessoas, poderia ter à noite. Certo. Parecer, eu prefiro à noite. Até meu filho também, Rafael, que trabalha até 8 horas da noite, ele tem isso, mas esse horário não tem condição. Certo. Então, se parecer, eu estou aberta para a noite, porque de dia eu tenho que correr bem mesmo para poder chegar em casa 4h30. Tá. Não tem outras pessoas interessadas. Então, eu só quero que as pessoas que falaram que estão interessadas ainda não fizeram inscrição, Mônica. Não chegaram para a Joana e falaram assim, ó, eu vou fazer o curso. Então, para mim abrir uma turma à noite, por exemplo, você está falando, a Andréia também já falou que quer. Então, tá, já tem 2 pessoas, então eu já vou colocar esse horário lá, tá bom? Seu filho também, você falou que vai querer à noite, né? Eu vou perguntar para ele, assim, que hora que ele pode estar chegando em casa, porque o serviço termina 7h30 da noite. Certo. Porque o que eu previ seria às 20h30. Porque também, senão, fica muito tarde, você não acha? Ou não? Eu acho 20h30 um horário bom, porque aí dá tempo de a pessoa chegar e tomar Então, um então, tarde mesmo. então, a princípio, então, seria esse horário, que eu até fiz a enquete lá no evento, não sei se você viu. Eu coloquei esses 2 horários, 16h30 ou às 20h30. Eu não vi não, Mari. Você não viu, não? Não. Pois está lá no Face, no evento do grupo, né? Então,
Você não recebeu o... Eu te coloquei, mandei mensagem para você, não sei se você viu. Como eu mudei, né? Então eu estou ajustando essa coisa de internet aqui no celular, não no celular, porque o celular está muito ruim, mas no computador. Tá, E eu estou acessando a internet aqui tá. no Então, computador. vamos fazer assim. Eu vou colocar no grupo, hoje ainda não vai ter, não, tá? Vai ser a partir, então, de quinta-feira, tá? Hoje a gente vai ter só esse horário, tá bom? E aí, a partir de quinta, eu dou... Ou então, eu faço num dia diferente que eu fizer à tarde. Deixa eu pensar aqui. Não, mas aí teria que ser 2 dias, né? Não, deixa assim mesmo, porque eu estou fazendo o satsang na quinta. Mas eu estou com vontade de fazer o satsang, em vez de fazer toda semana, fazer menos vezes, entendeu? Fazer uma vez por mês. Não, acho que eu não vou fazer toda semana mais. Entendeu? Vou fazer menos vezes. Então tá, vamos deixar, eu vou colocar lá, você fica atenta, que eu vou colocar o horário e o dia lá, tá bom? Se você... Quarta e sexta, não dá, não? Quarta e sexta, É. eu vou colocar lá então, né, para as pessoas optarem, tá bom? Assim, o que a maioria optar, eu acho sexta-feira um dia mais difícil para as pessoas à noite, porque às vezes tem compromisso, né? Tem, sei lá, não sei. Mas a gente pode colocar lá a opção, né? Pode ser. Vamos ver. Eu vou colocar lá, e aí você olha lá, entra no evento, que aí você pode optar também. Você coloca a sua opção lá, tá bom, Mônica? Tá bom. Então é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Luciana, Antônio, Heloísa, a Regina e a Diziane saíram. Então tá. Então, fica assim. Vamos fechar o encontro de hoje. Agradeço a presença de vocês. Eu vou colocar lá para vocês individualmente, tá, Heloísa? Tá, eu falo, a Simone que não apareceu, né? A Regina e a Diziane é que saíram. Ok. Eu vou postar individualmente para vocês o livro, tá bom? E aí, para vocês irem acompanhando, tá? E o próximo encontro, eu coloco o link, o novo link da sala, tá bom? Então é isso. Gratidão a todos, tá bom? Obrigada pela presença, uma boa noite, bom descanso para todos, tá bom? Um abraço. Namastê.